Amados irmãos, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Que noite linda, que festa linda em ver esta igreja tão amada crescendo para a glória de Jesus. Parabenizava o reverendo Marcelo por receber tantos irmãos. E a sua fala não poderia ser outra, e dizendo assim: apesar de mim, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Estar nessa igreja me traz uma alegria muito grande, muito peculiar, só por estar aqui. E aqui passei alguns bons momentos, né, de vigílias e de reuniões de consulta nos segundos domingos de cada mês, quando ainda era da UPA, nem faz tanto tempo assim. E aí, quando o Ministério de Louvor começou a cantar esses cânticos que nos remeteram a essa época, eu mais uma vez agradeci ao Senhor pelo privilégio de poder participar deste momento. Como é bom! E aí comecei a relembrar, e eu não queria dizer nomes, porque é possível que eu omita alguém, mas presbítero Marco Aurélio, presbítero Zorrene, Aguinaldo, cadê? Eu vi o Aguinaldo aqui ainda há pouco, todos da época de UPA, hoje todo mundo com cabelo branco, aqueles que ainda os têm, né, Marco Aurélio, assim, cabelo branco e barba branca. Vi a Rose ainda há pouco aqui fazendo algumas fotos, todos da época, da saudosa época de UPA. Então, estar aqui nesta noite, feliz neste santo lugar, rever irmãos amados e queridos, é uma grande alegria. Pastor, muito obrigado pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Agradeço ao seu conselho por nos permitir compartilhar da palavra do Senhor com essa igreja tão amada. Eu vou pedir desculpas pela voz rouca e talvez pela aparência de cansado. Nós, e quando eu digo nós, vou dizer o porquê. Estávamos desde sexta-feira participando do encontro de casais do projeto Redil, né? E trabalhamos bastante lá e vimos mais uma vez a graça de Deus, a ação de Deus restaurando vidas e famílias ali naquele lugar. E quando eu disse nós, porque me acompanha a minha amada esposa Cláudia, tá ali, ó. Se eu pedir para ela ficar de pé, eu durmo no sofá hoje. Então a Cláudia está aqui, tá? Vocês acreditem, ela está ali. E estava lá conosco também diácono Mário e nossa irmã Helenice, também certamente cansados, mas com o coração cheio de alegria por ter participado deste momento. Quando o pastor Marcelo me convidou, ele disse que a igreja está numa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. É isso? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, façam essa gentileza, no Evangelho segundo o relato de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos, no seu capítulo 4, e nós vamos ler o texto dos versículos 35 ao 41, esse que é um milagre muito conhecido. Certamente você já ouviu muitas mensagens, muitas exposições neste texto, mas crendo que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é atual, ela vai mais uma vez falar ao nosso coração. Então, eu vou pedir a permissão para pedir à igreja para ficar de pé. Tudo bem? Vamos ficar de pé para ler o texto do Evangelho de forma alternada, dos versículos 35 a 41. Como eu estou rouco, nós vamos alternar da seguinte forma: os homens lerão o primeiro versículo, as mulheres, que normalmente têm as vozes mais belas, mais afinadas, lerão o seguinte, e lá no 41 leremos todos juntos, tá bom? Combinado assim? Ficou claro? Os homens lerão 35, as mulheres 36, e assim alternadamente. No 41 a igreja toda ler junto.
Vamos lá? Homens, naquele dia, mulheres, todos juntos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Você pode tomar o seu assento. No final do mês de abril deste ano, nós ficamos sabendo, e isso se estendeu por todo o mês de maio, entrou pelo mês de junho e até o dia de hoje, ainda reverbera pelos seus efeitos. Mas nós ficamos sabendo de uma grande tragédia que aconteceu no sul do nosso país. Mais especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Cidades foram completamente destruídas. Uma cidade chamada Estrela, até o dia de hoje, ainda não conseguiu se reerguer. As suas casas estão completamente destruídas. Foram aterradas pela grande enchente que se abateu sobre essa região. E certamente você ouviu falar, você tomou conhecimento, você talvez conheça alguém que perdeu tudo que tinha, talvez você conheça pessoas, amigos, parentes dessa região que perderam entes queridos, porque muitos perderam a vida nesta grande tragédia que aconteceu há pouquíssimo tempo no nosso país. Nós tomamos conhecimento de igrejas co-irmãs, igrejas presbiterianas, uma delas, da cidade de Canoas, acho que foi a mais noticiada, onde todos os bancos, assim como a nossa igreja, como esta linda igreja, todos os bancos destruídos, revirados, instrumentos, tudo que a igreja tinha, foi levado pela enchente. Entre outras igrejas, que nós tomamos conhecimento, e nossa região se mobilizou para ajudar, para apoiar. Se nós pensarmos e olharmos para trás, essas tragédias, elas são muito comuns e frequentes. Eu quero trazer à sua memória algo que foi bem pertinho da gente, numa terça-feira, de 15 de fevereiro de 2022, num fim de tarde que parecia ser mais um fim de tarde normal, aqui na cidade de Petrópolis. Uma grande tempestade se abateu sobre a cidade, e foram 553 ocorrências à época registradas na Defesa Civil, foram 400 deslizamentos, isso aqui pertinho da gente, a meia hora subindo a serra aqui. Muita gente ficou desabrigada, muitos mortos, alguns desaparecidos, uma grande tristeza em decorrência de uma grande tempestade que se abateu sobre esta cidade. O que tem em comum essas duas, para citarmos apenas essas duas?
essas duas tragédias, nessas duas cidades, embora tão distantes uma da outra, e que sofreu com esse tipo de intempérie. A surpresa do evento. O dia corria normal, a vida seguia com naturalidade. A condição das pessoas ali era de uma vida tranquila, seguindo o seu curso, trabalhando, estudando, vivendo a vida comum do dia a dia. E de repente, uma grande tempestade se abateu nessas duas cidades e em tantas outras, como nós já ouvimos e tomamos conhecimento, e transformou, modificou completamente a situação. Por vezes na nossa vida também é assim. Às vezes está tudo tranquilo, está tudo calmo, e sem avisar, sem aviso prévio, bate à nossa porta uma terrível tempestade. E nós nos encontramos no meio deste grande temporal, desse vento que se levanta, onde as ondas batem no barco da nossa vida, faz com que ele encha d'água, parecendo que nós vamos naufragar, que nós não vamos resistir, que nós vamos perder tudo o que nós temos. Perdemos a paz, perdemos o sono, perdemos as forças, a fé enfraquece e nós nos sentimos assim no meio de uma grande tempestade. Esse texto que a gente leu, ele nos traz o seguinte contexto: naquele dia, sendo já tarde, mais um dia comum na vida de Jesus e dos seus discípulos, no registro dos evangelhos. Jesus havia atendido muitos irmãos, pregado o evangelho, trabalhado, e estava então cansado, e convidando e chamando, instando com os seus discípulos, ele diz assim: despeça a multidão e vamos para outra margem. Está logo aí no versículo 35. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles então, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. O texto nos fala que eles então foram alcançados por esse temporal. No registro do texto correlato no Evangelho de Mateus, diz que o barco era varrido pelas ondas. Lucas diz que eles estavam correndo perigo de sossobrar, ou seja, de afundar, de irem a pique. E vale lembrar que grande parte desses discípulos eram homens do mar, eram homens que conheciam a região, eram homens que tinham habilidade em navegar neste mesmo lugar, que tem distintos nomes por conta da região, mas é o mesmo mar, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o mar de Cesareia, o lago de Genezaré. Dependendo da margem, da cidade que está à margem, ele ganha então nomes diferentes. E esses homens, mesmo tendo toda essa expertise e esse conhecimento da região e a habilidade para guiar esse barco, entram em desespero. Isso fica claro quando a gente ainda lê no Evangelho segundo o relato de Lucas, quando lá não expressa de que eles estão gritando, mas pela repetição do termo, a gente vê que existia urgência no chamado: mestre, mestre, estamos perecendo. Eles clamam por Jesus, já tendo convicção de que estavam perecendo e que não haveria mais possibilidade de sair daquela situação. O texto diz então que Jesus acorda, repreende o mar e o vento e faz-se grande bonança.
As nuvens vão embora, o mar se aquieta, o vento já não existe mais, e Jesus questiona os seus discípulos, no versículo 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É a pergunta que Jesus faz a estes homens. E estes, segundo o texto, ficam admirados, são tomados de grande temor, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na nossa vida, quando nós somos alcançados por essas tempestades que chegam sem um prenúncio, sem avisar, bate à nossa porta, entra no nosso coração, toma conta da nossa vida, invade a nossa família, faz com que nós fiquemos como esses discípulos, preocupados, assustados, temerosos. Como então nós podemos vencer? Como nós devemos lidar com essas tempestades que alcançam a minha e a sua vida? É possível que você tenha histórico, testemunho para dar, dizendo: olha, foram muitas tempestades, eu estou passando por uma agora, eu tenho vivido isso, ou a minha família está no meio de uma tempestade, ou já aconteceu. E o certo é que, se ainda não aconteceu, vai acontecer, porque todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de situação. Então nós vamos, de forma breve, compartilharmos com os irmãos ensinamentos do texto, como vencer as tempestades da vida. Em primeiro lugar, para nós vencermos as tempestades da vida, e tempestades às vezes que se formam no nosso coração, que fica agitado, fica atribulado, fica preocupado, fica ansioso, fica aflito na nossa mente, que fica inquieta, que fica agitada, pensamento acelerado, e essas tempestades se formam dentro de nós. Como podemos lidar? Como podemos enfrentar? Como podemos vencer essas tempestades? Em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão: estava no lugar errado, na hora errada. E quando isso acontece, nós estamos, ainda que inconscientemente, negando a soberania de Deus. Porque quando nós olhamos o texto, ainda no versículo 35, quem leva os discípulos, quem leva este barco, quem conduz essa história é o próprio Senhor. Porque ele diz assim: passemos para a outra margem. A ordem é de Jesus. A ordem é: nós vamos sair daqui e vamos para o outro lado. Quem levou os discípulos para essa região suscetível a tempestades, para navegar neste mar, foi o Senhor Jesus. Nada, nem na vida dos discípulos, nem na minha e na sua vida, na nossa família, na história da nossa igreja, em qualquer tempo, época da história, acontece sem que o Senhor ordene. Ele ordena todas as coisas soberanamente. Quando nós lemos o Salmo 115, versículo 3, e tem uma canção linda que fala sobre isso e diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada, como é da sua vontade, como é do seu querer. Ele faz todas as coisas, inclusive conduzir a nossa vida soberanamente. Ele não deixa de ser Deus quando as tempestades
as tragédias e as dores, o sofrimento, o luto está na nossa vida. Até porque a presença de Jesus na nossa vida, no barco, não é a garantia de que não atravessaremos tempestades, mas a garantia que nós temos é que no barco que Jesus está, ele não afunda quando está atravessando a tempestade, porque a promessa é: passemos para outra margem. A palavra de Jesus a esses discípulos foi: passemos para outra margem. E se ele falou, o destino final dessa embarcação era outra margem, e não seria outro, porque o Senhor o disse, e assim ele fez. Ele conduziu essa embarcação no meio da tempestade. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Nas tempestades da nossa vida, nós precisamos reconhecer a sua soberania e sermos lembrados de que ele não perdeu o controle, de que ele não está alheio, mas ele está junto conosco no barco da nossa vida, na sua família, na sua casa, atravessando com você a tempestade. Ele não nos deixa, ele não nos abandona em nenhum momento, por mais difícil que seja, por mais mexido que esteja o mar, por mais forte que esteja o vento, o Senhor está do nosso lado, ele está conosco, e a promessa é: vamos chegar na outra margem. O final dessa viagem é feliz. Quando a gente pensa em José do Egito, que foi jogado no poço pelos seus irmãos, foi vendido então por estes mesmos irmãos aos ismaelitas, foi feito escravo lá no Egito, indo para a casa de Potifar, e ali sendo difamado pela mulher desse mesmo Potifar, e por conta disso foi lançado na cadeia, e viveu maus bocados, sem ter feito aparentemente nada para que isso acontecesse. A palavra do Senhor nos diz que em todos esses momentos, o Senhor era com José. O Senhor não o abandonou, assim como não abandonou a mim e a você, querido. E quando nós vemos o relato de José, quando já revelado aos seus irmãos, tendo abraçado os seus irmãos, estando com seus irmãos, registrado lá no livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando José diz a eles: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O Senhor conduziu essa história para o bem do seu povo, a sua soberania. A sua tempestade está sendo vista pelo Senhor, ele está com você, ele conhece o seu sofrimento, ele colhe as suas lágrimas, você não vai atravessá-la sozinho, ele tem um propósito em todas as coisas. Reconheça, creia na soberania de Deus. Talvez Jesus esteja nos levando para uma tempestade, para que nós sejamos mais dependentes dEle. Talvez para que nós o busquemos mais em oração. Talvez para que nós ouçamos mais a sua voz na leitura da sua santa palavra. Então Jesus nos leva, nos permite, nos encaminha para nos ensinar do seu poder, a obedecê-lo. Jesus está conosco no barco e soberanamente tem guardado
a nossa vida em todos os momentos. Como eu posso vencer a tempestade na minha vida? Creia na soberania de Deus, não esmoreça. Mas pastor, a tempestade está muito grande, eu sei que Deus me levou, eu sei que Ele está comigo no barco, mas o vento está muito forte, como eu posso vencer essa tempestade? Em segundo lugar, clame ao Senhor. Versículo de número 38, e Jesus estava na proa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? No relato de Lucas: mestre, mestre, estamos afundando, vamos morrer. Clame ao Senhor. Quando o barco está sendo açoitado pelas ondas e pelo vento, quando parece que tudo vai dar errado, quando não tem mais luz no fim do túnel, quando o medo e o desespero toma conta do nosso coração, quando o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa teologia, nada, a força do nosso braço não vale mais de nada, quando estamos impotentes diante da fúria de uma tempestade, clame ao Senhor. Corra para Jesus, chame pelo seu nome e Ele certamente nos ouvirá. O texto garante que depois de Jesus ter sido chamado, clamado, fez-se grande bonança. A oração, queridos, é a forma, é a maneira, é a arma poderosa que Deus nos deu para nós nos aproximarmos dEle, para nós clamarmos a Ele, para nós vencermos a tempestade, porque ela muda não só o cenário, mas ela muda o nosso coração, ela nos fortalece. Nós então podemos nos aproximar do Senhor, nos dobrarmos diante dEle e clamarmos pelo seu nome: Senhor, me socorre. Quando lemos a carta de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça, e isso então tem um efeito na nossa vida. E o texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está atravessando uma tempestade? Creia na soberania do Senhor, mas não deixe em momento nenhum de clamar pelo poderoso nome de Jesus Cristo, o nome mais puro, mais lindo, mais sublime, mais poderoso, mais santo. Clame por Jesus, coloque-se diante dele, confesse a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua necessidade, clame por Jesus. Assim fez Bartimeu, filho de Timeu, cego há muito tempo. Quando ouviu que Jesus estava passando, ele não se intimidou pela turba, pela multidão, por aqueles que tentavam calá-lo, mas ele começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto diz que Jesus para e pergunta a ele: que queres que eu te faça? Assim é comigo e com você. Clame ao Senhor. Na tempestade, corra para Jesus. Mas pastor, eu reconheço a soberania de Deus. Eu tenho clamado pelo Senhor, mas o medo ainda está presente no meu coração. A minha mente está agitada e o sono está cada vez menor.
eu ando numa preocupação, numa ansiedade, inquieto. O que eu faço para vencer essa tempestade? Creia na soberania de Deus, clame a Jesus e, por fim, creia no Senhor. Creia no Senhor. Não perca a fé. Não esmureça. O versículo de número 40 nos diz o que Jesus interpela, né? Jesus os repreende, dizendo assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus não os repreende por o terem acordado. Por que vocês estão gritando? Por que vocês vieram me acordar? Não é esse tipo de repreensão. Mas Jesus os repreende, os questiona: como é que não tendes fé? A impressão que nós temos é de que eles tentaram tudo antes de chamar Jesus, de clamar a Jesus. Lembramos mais uma vez, eram experientes, já tinham atravessado esse mar mais de uma vez, certamente. Esse mar que tem uma característica importante na geografia, na topografia. Ele está aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Pela região ao redor das montanhas, o vento e as tempestades são frequentes neste lugar. Eles já tinham enfrentado outras tempestades, talvez não tão intensas quanto estas, mas eles confiaram na sua experiência, na força do braço, na habilidade do timão. Eles confiaram naquilo que eles tinham de conhecimento próprio e não correram para Jesus. Eles tentaram antes resolver essa questão. É por isso que Jesus os repreende, porque eles buscam a Jesus somente quando não tem outra opção. E aí a gente se pega, por vezes, nesse texto tão lido, tão conhecido, que a gente já leu tantas vezes, condenando a atitude dos discípulos. A gente fala assim: como esses homens que andaram com Jesus, que viram os milagres do Senhor, que ouviram os seus ensinamentos, que estavam com Ele, que conheciam a sua palavra, como eles agiram dessa forma, ficando desesperados no meio de uma tempestade? E aí a gente olha para a nossa vida. Nós não andamos com Jesus também? Nós não conhecemos Jesus também? Nós não conhecemos a sua palavra? Nós não temos visto os seus milagres na nossa vida? Nós temos visto pessoas sendo convertidas, pecadores sendo feitos santos, o Senhor transformando vida, o Senhor transformando corações miraculosamente. E nós então condenamos os discípulos e não olhamos para a nossa atitude. Nós não podemos esquecer a quem nós servimos. Precisamos ter em mente que Ele é o Senhor, e a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida está firmada nele. E a gente, quando enfrenta a tempestade, a ansiedade toma conta de nós, o desespero nos alcança, a desesperança passa a ser nossa companheira. E a gente se esquece do amor de Deus por nós, da graça de Jesus que é suficiente para a vida e para a morte. A gente não se lembra da sua soberania, nós não clamamos a Ele, e nós então temos a nossa fé diminuída diante do Senhor, porque a gente deposita a nossa confiança naquilo que a gente sabe, no nosso conhecimento, na força do próprio braço, quanto a gente tem na conta bancária. Não, está tranquilo, está tudo resolvido. Na ciência, na política, quantos de nós estamos aí à época de eleição, estamos crendo, confiando, depositando a nossa esperança em candidatos que são tão pecadores quanto eu e você,
É claro, queridos, fazendo um parênteses, precisamos votar, precisamos escolher, precisamos exercer isso, mas a nossa fé está no Senhor. Só Ele pode acalmar a tempestade da nossa vida, do nosso coração. Somente Ele e mais ninguém. Precisamos confiar plenamente nele. Não podemos dividir a nossa fé com outro ou em outras coisas. Uma canção antiga, da época da Liga Juvenil, talvez. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Você conhece? Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. E o refrão diz: posso confiar. Louvado seja Deus. Depois a gente canta mais. Eu só confio no Senhor, somente nele, somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. E no 92, se eu não me engano, no Novo Cântico, nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor, crendo na sua soberania, clamando por Jesus com fé inabalável no poder de Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua providência, na sua fidelidade, na sua graça, na sua misericórdia, no seu perdão, na salvação em Cristo Jesus, crendo que o final dessa travessia, dessa vida é feliz. Chegaremos na outra margem e lá não haverá mais choro. Lá onde está o nosso tesouro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Eu sei que você conhece essa também. Está ficando nostálgico essas canções, né? Queridos, como vencer as tempestades da nossa vida? Creia, reconheça a soberania de Deus na sua vida. Você não veio aqui hoje por acaso. Você pode ter sido convidado por alguém, pelos irmãos que foram recebidos, mas eu quero te dizer uma coisa: quem te trouxe aqui foi a soberania de Deus, para que você ouvisse como vencer a tempestade da nossa vida. Reconheça a soberania de Deus. Clame por Jesus em todo tempo. Clame pelo Salvador. Derrame-se diante dele. Dependa totalmente dele. E creia no Senhor. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Jesus tem o domínio sobre a natureza. Nós podemos crer que quando as coisas estão agitadas, ele tem o domínio, mas ele também tem o domínio, o poder, a soberania sobre os demônios. O capítulo 5 começa dizendo sobre aquele Gerazeno, que Jesus o encontra no meio aos sepulcros, e ali os demônios são expelidos daquele homem, e ele se torna então limpo e volta para sua casa. Ele tem o domínio, o poder. Cantamos aqui: domínio e poder pertencem a Jesus sobre a natureza e sobre os demônios. Mas se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que um chefe da sinagoga, um dos principais, chamado Jairo, ele interpela Jesus dizendo: a minha filha está doente. E Jesus diz com ele: eu vou até a sua casa. E nessa caminhada, uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia, se esgueira e toca nas vestes de Jesus, e imediatamente ela é curada.
porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Às vezes a tempestade da nossa vida é uma enfermidade. Jesus tem o poder sobre a enfermidade. E enquanto essa situação, essa ocasião detém o caminho de Jesus, a filha de Jairo morre. E no versículo 35 do capítulo 5, falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga de Jairo, a quem disseram: olha, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? E Jesus, sem dar atenção a essas palavras, diz a Jairo o seguinte: não temas, crê somente. Como vencer a tempestade da vida? Creia no Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é soberano sobre a morte, e nele temos vida eterna. Atravesse com o seu barquinho esse grande mar que é a nossa vida, e se a tempestade se levantar, reconheça a soberania de Deus, clame por Jesus, creia no Senhor e no seu poder, sabendo que barco em que Jesus está não afunda. O Senhor te abençoe e aplique a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.